Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. E o assunto que nós vamos conversar agora é sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós vivemos um tempo de muitas coisas serem mecanizadas, vivemos num tempo de muitas coisas serem creditadas ao intelecto humano, de passar alguns momentos na sala de aula ou pela internet e as pessoas se sentirem autossuficientes. Vivemos nesse tempo. Se você não percebeu isso, é o que está acontecendo. Isso não começou agora. Veio devagarzinho, veio entrando e hoje muita gente se sente autossuficiente. Então Deus não entra no contexto dessas pessoas, porque elas querem resolver as coisas conforme seus próprios pensamentos. Uma crise familiar, uma crise conjugal. Crise familiar é quando há atrito entre os membros da família. É diferente da crise conjugal. A crise conjugal é um problema entre marido e mulher que afeta a família. Compreende? Então nós vivemos esse tempo. Então, os oradores atuais, boa parte deles, eles procuram criar mecanismo para atrair a atenção das pessoas. Que em parte, até um certo ponto, eu não vejo que é problema. Você ter desenvoltura na oratória. Mas quando você mesmo que você tenha uma desenvoltura, você tem, é igual Apolo. Apolo, ele era um excelente, orador, que era um dos companheiros de Paulo, um excelente orador. Então, as pessoas têm um talento para poder desenvolver o texto, desenvolver a oratória, o discurso. Mas se ele tem a essência de Deus, isso torna-se muito melhor ainda. Interessante, quando você volta lá em Estevão, o primeiro Marte, a oratória de Estevão, ela trouxe à memória muitas coisas. E interessante que eles deveriam matar Estevão, para calar a sua voz. Já tinham feito isso com Jesus. Certo? Lembra daquela situação? Os gregos querem ver Jesus. Por quê? A Grécia, ela valorizava muito, os gregos valorizavam muito pessoas que tinham oratórias. Aparece um homem agora chamado Jesus de Nazaré, com uma oratória diferente daquela que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus disse uma coisa interessante, porque os discípulos foram pegar algum alimento para comer e não lavaram as mãos. E os discípulos, os fariseus, ou saduceus, não sei, eles disseram: olha lá, seus discípulos estão comendo lá sem lavar as mãos. Jesus falou assim: não, você não precisa ficar preocupado com o que entra na boca dos discípulos. Ou você não precisa ficar preocupado com o que entra na boca dos homens ou mulheres. Vocês têm que estar preocupados com o que sai. Então, a arte da fala, ela pode mover uma nação. Grandes líderes mundiais, eles conseguiram convencer desde o intelectual até o menos informado, e a colocar o país inteiro em guerra. Teve nações que quase foram dizimadas por causa da oratória de um líder, que o seu discurso atraía pessoas. Aí que mora a questão. Há muitos oradores no Brasil hoje, por exemplo, mas muitos deles estão usando o seu discurso para si próprio. Há uma parcela de oradores que estão realmente comprometidos com a alma da pessoa.
para ela ser salva. Mas uma parcela esmagadora de oradores atuais estão preocupados com finanças. E isso tem feito que a igreja mudar de cara. Há muita gente que não está preocupado com a salvação de ninguém, que isso aí parece que é coisa do passado. Mas eu estou falando do tema aqui, guiados pelo Espírito. E eu vou ler como base uma passagem bíblica que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26, que diz. Olha como é que diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Aí Filipe, obedecendo a voz de Deus através do anjo, diz: e levantou-se Filipe, verso 27 do capítulo 8, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, ele era africano, tá? Eunuco, ele era eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, certo? O qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ou seja, ele era responsável por poder, pela segurança, pelo controle do tesouro da rainha. E tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, preste atenção nessa questão. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro, onde estava o eunuco. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Né? E ele diz: como entenderei, preste atenção, o quão é importante uma pessoa envolvida com Deus. O que ela pode produzir nas demais pessoas. Olha só. E Filipe, no verso 31, perguntou, e o eunuco disse no verso 31, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse, falou: Filipe, sobe aqui, me ajuda aqui. Rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ou seja, ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Filipe atendeu a voz do Espírito Santo e foi conversar com aquele eunuco. A pergunta que eu faço neste vídeo, talvez ele não vai atingir muitas pessoas, mas de alguma forma ele vai ajudar no entendimento de alguém, que seja uma pessoa apenas, não importa. O que importa é a construção do entendimento, né? O apóstolo Pedro falou lá na sua carta, né? Acho que na segunda Pedro, se não estou enganado, é a segunda epístola de Pedro, né? Não é nem carta, é uma epístola, porque é pequeno. Pedro, ele falou uma coisa interessante, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 19, ele diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ou seja, a fim de trazer o entendimento às pessoas, né? Então agora ali Filipe ouviu a voz do Espírito de Deus, ouviu a voz de Deus através do Espírito e foi conversar com aquele eunuco. O que produziu disso? Produziu que Filipe esclareceu aquela leitura, aquela passagem bíblica,
que está registrado no capítulo 53 do profeta Isaías. E o eunuco, após essa conversa, o eunuco olhou para ele estava à beira de não sei se era o rio, se era um lago, ele falou, ali as águas, que importa que eu seja batizado? Naquele momento, o eunuco, ele sentiu o desejo de se integrar ao reino de Deus, sendo um homem de uma terra estrangeira, que é africano, etíope, aceitou a Jesus como Salvador, aceitou a palavra e pediu a Filipe, tem uma água ali, que importa que nós possamos ser batizados. Está entendendo? Então, guiados pelo Espírito, se nós, como homens e mulheres de Deus, aqueles que estão envolvidos no serviço cristão, aqueles que estão alcançando multidões, ouvir mais a voz do Espírito, né? E deixar que o Espírito fale em seus corações para a transformação das pessoas, eu tenho certeza que teremos vilas menos violentas, cidades menos violentas, estados menos violentos e um país menos violento. Os cristãos da igreja atual deveriam parar com essa brincadeira, né, que estão fazendo, esse excesso de divisões. Crentes magoados. A maior parte dos cristãos estão fazendo direitinho a receita que Satanás colocou. Sem perceber, muitos cristãos estão cumprindo um novo projeto do diabo, que é implodir a igreja de dentro para fora. Porque atacar o povo cristão de frente não dá. Porque até as irmãs vão para o joelho, os jovens também faz todo mundo um clamor pela igreja, um clamor pela cidade. É o combate frente a frente, não dá para o diabo. Ou seja, é fato que não dá para o diabo. Então o que ele faz? Ele infiltra no meio do povo. Daí aquele companheiro de trabalho que estava junto, batalhando, aquele companheiro, seja homem, seja mulher, exercendo um grande trabalho, logo ele é minado. O diabo coloca alguém na vida dessa pessoa para miná-lo. De repente essa pessoa se revolta contra a própria igreja que ele é membro há muitos anos. É onde ele cresceu ou ela cresceu, aonde foi lhe dadas oportunidades, foi lhe dado créditos e confianças. Muitos ministérios levaram aquela pessoa ao presbitério, ao pastorado, ao status de missionário, ao evangelista. Muitas igrejas colocaram aquele homem ou aquela mulher num status, tirou ele lá do fundo do poço. Quem sabe muitos oradores hoje, muitas pessoas que são ministros do Senhor, estavam lá na sarjeta, foram resgatados. A igreja investiu nele, ele cresceu, deu a ele o status, chegou ao estado de pastor, chegou ao estado de evangelista, de missionário. De repente, essa pessoa ela é minada pelo diabo, que envia um agente interno para convencê-lo a mudar. E nós sofremos um duro golpe no processo da salvação. Enquanto isso acontece, o diabo ele pensou em tudo. Eu não estou aqui enaltecendo o diabo, não. Estou mostrando o que ele está fazendo. Enquanto isso, o diabo vai ganhando terreno. Por quê? Enfraquece a igreja, pulveriza os irmãos. Muitos crentes ficam magoados um com o outro. Situações mal resolvidas. Falas, conversas, fuxico, fofoca, disse-me disse, isso tudo permeia o povo de Deus, enquanto os nossos jovens morrem no crime, enquanto os nossos jovens morrem nos entorpecentes, enquanto os nossos jovens são assediados por outros tipos de comportamento, a igreja perde tempo e muitos filhos de Deus são induzidos a um estado de uma glória que é momentânea.
e não consegue visualizar a glória eterna. E isso vem a morte espiritual. Desse momento que começa a morte espiritual, muitos passam a tratar as coisas de Deus como qualquer coisa. Mas quando somos guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus nos conduzirá, né? Ele nos orientará sobre aquilo que temos que fazer. Mas para isso, temos que permitir, temos que aceitar o domínio de Deus na nossa vida em prol das almas. Porque nós vamos dar conta. Você teve tempo e não fez, rapaz. Você gastou o seu tempo com isso, com aquilo, você não fez o que tinha que fazer. Porque a palavra de Deus diz que muitos aparecerão lá no céu, está o livro de Mateus, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos maravilha. Nunca te conheci. Jesus vai falar, eu não conheci você. Em outra parte, no Evangelho de João, diz que Jesus falou nas suas palavras, dando as instruções finais, ele falou, olha, e este Consolador ficará convosco até que eu venha. E ele vos ensinará todas as coisas, preste atenção nisso. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Então, enquanto muitos oradores atuais se concentram na sua sabedoria humana e deixam de lado a essência de Deus, eles não estão nem visualizando o crescente número de violência que tem. Violência nas ruas onde morrem os jovens, os nossos jovens, violência no lar, separação de casais, divisões de família, conflitos de todas as ordens estão aumentando drasticamente, não é só no Brasil, no mundo. Se você vai assistir um filme, por exemplo, lá está fazendo apologia ao roubo, ao assalto, poucos materiais que nos trazem coisas produtivas da vida real, não é da vida de ficção, da vida real. Porque eu percebo que não falta clareza em muitas coisas. E muitos dos nossos irmãos estão entrando numa rota perigosa que levará tanto as pessoas que estão ouvindo essas pessoas para o abismo e levarão elas também. Porque o apóstolo Paulo falou, eu tenho que tomar cuidado que eu estou falando a vocês, vocês podem ir e eu ficar. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Se ouvirmos a voz do Espírito de Deus, Deus certamente nos orientará naquilo que realmente temos que fazer. É momento de darmos as mãos, é momento de estarmos unidos, é momento de deixar as queixas de lado e caminhar na batalha, porque agora nós estamos atravessando o vale. E no vale, se soltarmos a mão um do outro, as feras tomam conta. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra te ajude de alguma forma, no nome de Jesus.